A ideia de fazer esse vídeo nasceu de uma conversa que eu tive com um professor amigo meu, de lá da faculdade que eu dou aula. Ele fazendo um questionamento que é muito comum nessa galera de esquerda, né? Ele é mais à esquerda, ele é progressista, questionando por que que a classe média brasileira, classe média entre aspas, né? Essa galera que ganha 3 mil, 4 mil reais por mês, por que que essa galera tem ideologia de elite? Pensa como se fosse elite, vota como se fosse elite, se sente bastante diferente de um assalariado. Por que que essas pessoas se comportam dessa forma? E aí eu discordei parcialmente dele, e por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Eu prometi a ele que eu ia fazer, ele pediu para eu fazer também. Porque a explicação dele é da maioria das pessoas, né, de que isso não passa de uma grande ilusão. A galera está iludida de que faz parte de uma classe social diferenciada, que na verdade são pessoas pobres, que não se sentem pobres, que não passa de uma grande ilusão. E eu explicando para ele o seguinte, que não é simplesmente uma ilusão. Porque você não pode observar simplesmente a questão da diferença de renda. Se você observar a diferença de renda de um assalariado para quem ganha 3.500, é uma diferença pequena, uma diferença de R$ 2.500. Em termos monetários é uma diferença pequena. A questão é qual o poder de consumo a mais que uma pessoa que ganha R$ 3.500 tem em comparação com um assalariado, né? O que essa diferença salarial pode comprar? Isso é que é mais importante. A vida de um assalariado no Brasil é extremamente restrita. O cara não consegue sequer morar só. Ele não tem condições de ele pagar um aluguel de uma casa sozinho, morar e conseguir se alimentar e fazer todo o resto. Ele vai ter que dividir casa com alguém, ou ele vai ter que morar num quartinho assim extremamente acanhado para ele conseguir pagar o aluguel e morar só, bancar todas as suas demais despesas. Então a vida de um assalariado no Brasil, de quem ganha ali arredondando R$ 1.000, é uma vida de muitas restrições. Se você comparar isso com a vida de quem ganha 3.500, já é uma diferença gigante. O cara que ganha 3.500, ele consegue morar sozinho em condomínio, inclusive, ele consegue ter um carro, não importa, dividido em 500 mil vezes, mas não importa, ter um carro. Ele consegue ele consegue viajar no final do ano, inclusive até para o exterior. Ele consegue levar uma vida extremamente diferente de um assalariado. É isso que faz com que as pessoas se sintam diferentes, mesmo tendo uma diferença salarial pequena. E nessa conversa com esse professor, ele estava se auto-intitulando, né, se colocando na classificação de pobre. Eu sou pobre, não sou classe média. Todo mundo que ganha na mesma faixa de renda que eu é pobre, tem que entender que é pobre. E eu falando que não, que ele é sim classe média. E apresentei uns dados, né? As pessoas não têm muita noção da realidade econômica do Brasil. Gente, no Brasil, quem tem um salário, uma renda de 4 mil por mês, já está entre os 10% mais ricos do país. Sim, isso choca um pouco, mas é verdade. Se você ganha 4 mil por mês, você está entre os 10% mais ricos do país. Essa é a realidade econômica do Brasil. As pessoas não têm muita noção desses dados. E o Brasil é um país pobre, gente. As pessoas precisam entender que o Brasil não é rico. O Brasil é um país de potencial. Mas o Brasil nunca foi rico, o Brasil é pobre. E ele só se convenceu que ele é classe média quando eu perguntei para ele quanto ele gastava por mês com um cachorro. Ele deu uma travada assim e fez: é verdade. Eu falei: bora, diga quanto é que você gasta por mês com o seu cachorro. Ele falou: R$ 300. Eu falei: você é classe média, meu filho. Mas enfim, por que a classe média brasileira, e acredito que em outros países pode ser também parecido, por que a classe média brasileira pensa como elite, tem ideologia de elite, se comporta como elite? E isso, à primeira vista, parece ser algo meio ilógico, já que, como o próprio nome já diz, economicamente é uma classe que está ali meio termo, né? Está entre a classe baixa e a classe alta, é o meio termo, deveria ter um comportamento e uma ideologia também mais ou menos meio termo, não, mas majoritariamente a classe média brasileira tem ideologia de elite. Por quê? Isso acontece por conta de uma coisa chamada distinção social. Nessa sociedade capitalista em que a gente vive, né, essa sociedade do consumo, em que foi criada essa cultura do consumo, as pessoas acabam sendo classificadas por aquilo que elas consomem e pelo meio em que elas vivem. Então, se a gente pegar um caso bastante típico de classe média no Brasil, né, um homem que ganha, sei lá, 3 mil por mês, casa com uma mulher que ganha 3.500, juntando os dois dá uma renda de 6.500 aí. Aí o casal tem um filho. Uma renda dessa com um filho só, dá para colocar o menino em escola particular, dá para comprar carro, comprar casa, em condomínio, ter plano de saúde. Então veja bem, uma renda de R$ 6.500, que não é grande coisa, proporciona aqui dentro do Brasil
uma condição de vida bastante distinta de uma pessoa pobre e assalariada, né? Filho em escola particular, né? O filho dele vai estar separado das crianças que estão na escola pública, né? Ele vai ter plano de saúde, ele não vai acessar o SUS, ele vai morar em condomínio e vai ter carro, não vai pegar ônibus. Então, muito por conta também da condição de subdesenvolvimento do Brasil, é um país que a educação pública não funciona, a saúde pública não funciona e é um país muito violento, a classe média também sente necessidade de se cercar de muros, e de acessar serviços particulares. E por conta disso acaba se separando bastante dos assalariados, das pessoas que são um pouco mais pobres, que não têm condições de acessar esses serviços. Então, a verdade é que a classe alta e a classe média no Brasil está ocupando cada vez mais espaços bastante restritos e cada vez está se misturando menos com os pobres. Isso é muito triste. Se você parar para observar, aqui no Brasil, o único espaço em que há uma convivência entre as classes sociais, né, em que as classes sociais se misturam, né, pobre com classe média alta, rico e tal, é no espaço religioso. E não são todas as religiões que têm essa característica. Eu vou falar principalmente, eu estou babando aqui já, né? Eu vou falar principalmente da Igreja Católica. Os templos católicos têm essa característica, né, de misturar as classes sociais. Isso é uma coisa muito boa, muito interessante. Coisa que já não acontece tanto em igrejas protestantes, porque você vai ter aqueles templos protestantes de igrejas evangélicas do centro da cidade, né, que é mais frequentado por classe média e classe alta, e você vai ter aqueles templos mais simples em bairros em que mais frequentado por pessoas mais pobres e tal. Nas igrejas evangélicas eu não vejo acontecer muito isso. Isso acontece mais na igreja católica, talvez também espiritismo, né, os centros espíritas, enfim. Religião no Brasil está tendo esse papel social importante de misturar as classes sociais, porque, como eu expliquei, a condição de violência do nosso país, a condição de segurança pública ruim, a condição de serviço de saúde pública ruim, serviço de educação pública ruim, está fazendo com que, né, classe média e classe alta se separe cada vez mais dos pobres. E isso é uma coisa muito triste. Então essa é a palavra-chave, distinção social. A classe média brasileira está cada vez menos convivendo com pessoas de renda mais baixa e cada vez mais convivendo com pessoas de renda mais alta. Inclusive no mesmo condomínio em que mora um casal, como eu falei, de renda de R$ 6.500 por mês, pode ter gente que mora lá com renda de 15 mil, com renda de 12 mil, no mesmo condomínio. Ninguém sabe que aquele casal lá com renda de 6.500 está tendo extremamente dificuldade de pagar a taxa de condomínio. Ninguém sabe disso. O que importa é que ele está lá. Ele está dentro daquele espaço, está dentro daquele ambiente, ele se sente inserido naquele ambiente. Não importa se ele está com a corda no pescoço, se ele dividiu o carro em 300 mil prestações, ninguém sabe disso. Ele está lá dentro, ele tem aquele carro, ele se sente inserido naquela classe social. É isso que objetivamente importa. Essa é a explicação para a classe média brasileira ter ideologia de elite, pensar como elite e votar como elite. Isso é tudo. Se você gostou, dê joinha, inscreva-se no canal, compartilha bastante esse vídeo, clica no sino para receber as notificações se você já é inscrito no canal. Valeu!